Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o que é ser um bruxo, porque muitas pessoas não fazem a mínima ideia. Talvez você pense que ser um bruxo seja simplesmente seguir um caminho, uma busca. Não é bem assim. Não é tão simples assim. Também não é ler livros. Faz parte? Sim, faz parte. Mas ser bruxo é muito mais do que isso. É conseguir se integrar à natureza, é conseguir entender a tua essência. Isso é o mais importante. Se você não conseguir entender a sua essência, talvez nunca consiga ser um bruxo, porque talvez você não tenha nascido para isso. As pessoas buscam, de uma forma ou de outra, se transformarem em alguma coisa, um bruxo, por exemplo, um empresário, um bom médico, mas tudo isso que as pessoas estão buscando, talvez não esteja dentro delas. Talvez elas não tenham vindo para este mundo com este... Eu não acredito muito em destino, mas eu acredito que algumas pessoas têm certas habilidades, também não gosto da palavra dom, não gosto, mas embora tenha conhecido muitas pessoas que parecem que têm um talento natural, e talvez se você considere que esse talento natural é um dom, então a palavra usada seria essa. Mas o principal, o que é mais importante, o que é necessário realmente para se tornar um bruxo. Conversando com algumas pessoas que fazem parte desses rituais, lembrando que rituais de bruxaria estão ligados muito mais à baixa do que à alta, tá? Envolve alguns rituais de alta, sim. A maioria dos bruxos trabalham com alta. Todos? Não. Todos não. Alguns buscam este caminho e querem chegar lá. Para isso é importante o estudo, para isso é importante os livros. Mas se isto não tiver dentro de você, se você não se der a permissão, que esta palavra é muito falada e muito pouco explicada. Sabe esses coaches que tem por aí, dizendo eu vou te ensinar a ficar rico? Você não ganhou dinheiro ainda porque não se permitiu? Você já viu isso, não viu? Mas você já viu algum deles dizer qual é a permissão? Já viu? Eu vou falar sobre permissão, não neste trabalho, mas vou explicar para vocês. Acho que vou explicar, na verdade, dentro da minha área de membros. Ou talvez no grupo do Telegram, vai ser melhor para explicar. Porque daria um vídeo muito longo e essas redes aqui não gostam de vídeos muito longos. Mas para que você seja um bruxo, uma das coisas é se permitir. Uma das coisas que bruxos não têm é dogmas. Bruxos não seguem dogmas, não seguem determinações, não seguem ordens. Bruxos são, acima de tudo, espíritos livres, pessoas que veem na vida a liberdade, pessoas que vivem a plenitude da liberdade. Para isto, é preciso conhecer a si próprio. É preciso se permitir. Não é possível aceitar que pessoas determinem o que você vai fazer. Se você deve seguir por um caminho, isso tem que ser a tua escolha. Escolher sabiamente fará o teu futuro. Bruxos não contam com a sorte. Bruxos não acreditam na sorte. Bruxos fazem a própria sorte. Trabalham para isso. Também não esperam que o dinheiro caia do céu e que a prosperidade venha do Espírito Santo. Não. Bruxos também não são pessoas que são contra esta ou aquele determinado segmento religioso. Para eles isso não importa. Bruxos não se preocupam com a aprovação de outros segmentos religiosos. Não. Eles seguem a vida deles,
baseado naquilo que eles acreditam. Às vezes vão errar, às vezes vão acertar. Mas isso é que é ser um bruxo. Não é ficar pensando, alguém pode não gostar, alguém pode... Não, isso não passa na cabeça de quem tem esse pensamento, de ser um bruxo. Se você busca ser um bruxo real, e quando eu falo real, não quero dizer que os que existem não são reais. O que não é real, para mim, no meu ponto de vista, e eu respeito a todos os pontos de vista, é que eles não vivem dessa forma. Vivem presos às doutrinas, vivem presos aos dogmas de religiões, vivem presos às culpas, àquilo que a sociedade considera certo e errado. Bruxos não se preocupam com isso. Eles apenas vivem. Se você gosta de algo ou não gosta, se você concorda com um bruxo ou não, para ele não fará a menor diferença. Ele seguirá aquilo que ele acredita. Mas, normalmente, esses bruxos são abertos a novidades. Não são aquelas pessoas que dizem, mas eu aprendi assim, então não posso mudar. Não. Bruxos mudam. Se você sentar na frente de um bruxo, como reconhecer? Normalmente eles mais escutam do que falam. Pessoas que falam muito estão tentando mostrar que sabem algo. Bruxos não querem mostrar nada para ninguém, então ficam quietos para absorver conhecimento. Talvez, dentro das coisas que você diga, talvez o bruxo não conheça e vai passar a compreender algo novo. E principalmente, bruxos são observadores. Quanto mais você fala, mais você revela quem você é. Todos os bruxos usam isso. Eles não falarão muito, falarão pouco. Não vão tentar demonstrar conhecimento. Não, para eles isso não importa. Reconhecimento de outras pessoas? Também não. Existem alguns que têm uma preocupação em ser reconhecidos. Mas tem tanta gente por aí com grande conhecimento e que poderia se apresentar nas redes até como bruxo, pela quantidade de conhecimento que tem e pela forma com que leva a vida. Mas não o fazem. Não fazem. E se assim os fizessem, talvez eu não os considerasse um bruxo, porque bruxos não estão aí para passar muito conhecimento. Eles geralmente ficam quietos e aprendem. Aí sim vão colocar em prática aquilo que aprenderam com você. Bruxos levam em consideração a palavra dos mais velhos e também a dos mais novos. Não julgam conhecimento, julgam experiências. São experiências que fazem de você um vencedor ou um perdedor. Aprender com a experiência dos outros talvez seja a principal virtude de um bruxo. Saber usar a tua energia contra você também é uma das virtudes que os bruxos têm. Conhecer você por poucas palavras é outra. Mas nem todos estão prontos para isso e nem todos têm essa aptidão, nem todos estudaram para isso. Mas se você busca ser um bruxo, te aconselho a estudar o que for possível. Não fique preocupado com conhecer feitiços, trabalho. Não, isso com o tempo você vai aprender o que dá certo e o que não dá certo. Não acredite que, por exemplo, digamos que eu escreva um livro sobre feitiços, conjurações. Não acredite que eu coloque isso na internet ou te entregue num PDF, por exemplo, e que você vai usar aquilo e vai funcionar. Não. Primeiro porque se eu escrevesse um livro, eu teria que escrever
digamos que eu coloque ali um feitiço de amarração, ok? Não vou falar em ritual, vou falar em feitiço. Feitiço, coisa de baixa mesmo, tá? Eu precisaria escrever ali todo o caso para quem eu fiz aquilo ali. Olha, fiz isso aqui com esse elemento porque essa pessoa passa por esse problema. A pessoa que ele quer, que ela quer ou que ele quer, tem essa personalidade. Existe uma terceira pessoa. Existem filhos, existiram brigas, existiram mágoas. Existem outros casos que simplesmente duas pessoas se afastaram por causa de feitiço. Então, não existe um trabalho, um feitiço genérico. Por isso é importante consultas. Então, se eu tivesse que escrever um livro, se eu pegar... Tem aqui um livro grande aqui. Vocês conhecem. Para escrever 5 ou 6 feitiços. 5 ou 6. Daria um livro mais ou menos dessa grossura. Por quê? Porque cada caso é um caso e eu teria que contar aqui, por exemplo, o que a pessoa estava passando, o que ela buscava, o que a outra pessoa que ela queria estava vivendo, como ela pensa. Precisaria saber de tudo isso para você aplicar para aquela pessoa e ela estaria que estar passando pelas mesmas situações. Por isso, se você compra livros de feitiços, poderá usar? Sim, poderá até dar certo, mas aí está dependendo da sorte, porque tu não sabe exatamente todos os casos, tudo que está acontecendo na vida dessa pessoa. E isso é importantíssimo. Por isso, bruxos não seguem trabalhos convencionais. Não. Bruxos não seguem trabalhos convencionais. Bruxos fazem uma consulta, por exemplo, pegam todas as informações que você vai passar ou que ele vai ver no jogo, vai descobrir qual é o tipo de ritual que é mais indicado e vai montar este ritual com os elementos que são necessários para aquele caso. Fará talvez um feitiço em baixa, talvez faça um feitiço em baixa e depois alimente este feitiço, ou seja, coloque energia nele com rituais de alta, com conjurações, com rezas. Bruxos não se apegam em... Bruxaria não é uma religião, é um estilo de vida, é uma forma de trabalho. E isso a maioria das pessoas não consegue entender. Quando elas conseguirem entender isso, elas vão entender por que eu disse que para escrever 5 feitiços, 5 ou 6 feitiços, 3, daria um livro dessa grossura. O feitiço eu escreveria numa página, mas todo o resto da situação teria que estar aqui. E o caso que tu fosse pegar para fazer aquele feitiço que está ali na primeira página, teria que ser exatamente igual ao caso que eu peguei. Por isso, quando as pessoas dizem, eu li o Grimório tal, é bom conhecer. Mas não esqueça, aquilo serviu para aquela pessoa naquela época. Naquela época, na época em que foi escrito. Portanto, hoje vivemos uma época diferente. Por isso o feitiço também muda. O que temos hoje, por exemplo, para a comunicação, não existia naquela época. A liberdade que nós temos hoje não existia na época daquele bruxo que escreveu aquele grimório. E ele escreveu aquilo que deu certo para ele. Ou pelo menos ele escreveu. E também tem um detalhe, não se sabe se aquilo que ele fez deu certo. Se sabe que ele experimentou aquele trabalho, aquele feitiço. Mas deu certo? Ele botou o resultado ali?
Tem algum grimório que esteja escrito o caso era assim, assim, e eu fiz tal coisa e tive tal resultado? Vocês acharem esse grimório, vocês me entreguem. Quando acharem. Até lá. Estudem, aprendam cada personalidade, aprendam o que representa cada elemento, cada fruta. Tudo isso vocês vão precisar aprender. Às vezes as pessoas falam em hora mágica. Não acredito muito nisso, porque a cada momento, por exemplo, é meia-noite em algum lugar. Agora é meia-noite em algum lugar. Agora são 4 horas aqui, mas em algum lugar do mundo é meia-noite. Mas as estrelas, elas estão no céu. As constelações estão lá. O que muda o horário? Pensem nisso quando forem fazer um ritual. E pensem principalmente: eu estou agindo como um bruxo ou não? Meu abraço a todos vocês.